parte da minha diretoria, da minha equipe, presentes, público presente, público em casa assistindo, eu agradeço a todos. Esse tema é de suma importância para toda a nossa sociedade. Ele diz respeito a todos nós. Desde que o mundo é mundo, o ser humano busca formas de se livrar de uma dor, peso ou dificuldade a qual não consegue superar. O alcoolismo é uma doença que atinge cerca de 12% da população, cerca de 22 milhões de brasileiros, segundo as pesquisas realizadas pela Universidade Federal de São Paulo, e dados do Ministério da Saúde apontam que, de cada 20 brasileiros com mais de 18 anos, ao menos 3 fazem uso abusivo do álcool. Em 2021, o Sistema Único de Saúde registrou 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas. Esses dados são uma parte de uma realidade bem diferente. Hoje temos no Brasil em torno de 30 milhões de pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas. A droga que vem assustando mais a nossa população de uma maneira geral e que vem atingindo não só as pessoas dependentes desta droga, mas também seus familiares, é o crack. Essa droga merece há tempos um tratamento diferenciado para que a pessoa consiga se libertar. É importante a conscientização da sociedade sobre os problemas decorrentes ao uso de álcool e outras drogas em geral, tanto para aqueles que nunca fizeram uso, bem como para os que já fizeram, e para tanto necessitamos de campanhas que sejam mais efetivas ao longo do ano. Campanhas estas realizadas em escolas, em clubes, em igrejas, em universidades e em empresas. É muito triste vermos jovens perdendo suas vidas em decorrência do uso e abuso de álcool e outras drogas, bem como os familiares destes jovens que se tornam codependentes. Sofrem todas as consequências que o uso das drogas causa e adoece a toda a família. Família estas que não sabem como agir e assim se tornam reféns desta situação. Não podemos deixar que um problema de saúde pública se torne um problema de segurança pública. Conscientizar pais, professores, empresários dos mais diversos segmentos, líderes religiosos a voltarem mais suas atenções ao comportamento daqueles que estão à sua volta e, ao invés de julgar e criticar, estender a mão, dialogar, ter uma conversa franca, aberta, firme, mas acolhedora, mostrando os inúmeros exemplos das consequências que a dependência acarreta. A Associação A Virada é, antes de tudo, um projeto de Deus para a vida das pessoas. Das pessoas que, por algum motivo, vieram a desenvolver algum tipo de dependência. E esse projeto, ele não surgiu da minha cabeça. Esse projeto é um chamado de Deus para a minha vida, quando, em 2008, eu estava internado numa comunidade chamada Caverna de Adulão. A Caverna de Adulão, para quem não sabe, é onde Davi foi se esconder de Saul. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Saul era um homem invejoso, que não aceitava, que não tinha as mesmas qualidades que Davi. Mas quando Deus falou comigo naquele local, eu não entendi. Eu ainda não tinha aberto meu coração para Ele. E em 2013, em minha última internação, que foi num presídio, eu estive preso no presídio de Tremembé, pelo crime de tráfico de entorpecente. Ali, eu chorava muito. E naquele espaço, eu não entendia por que eu estava ali.
eu via Alexandre Nardoni na cela do lado, eu via o juiz Lalau na cela de baixo. Eu não entendia por que eu estava naquele lugar, e eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu pedi atendimento psicológico, e a psicóloga simplesmente me perguntou: por que você chora? Eu disse: eu choro porque eu estou preso. Ela fez a seguinte pergunta: há quanto tempo você usa drogas? Eu respondi: há 28 anos. Então ela fez um gesto que funcionário de presídio não pode fazer com um recluso. Ela bateu no meu ombro assim e falou: acorda, filho, faz 28 anos que você está preso. Aqui, mesmo preso fisicamente, você vai ter a oportunidade de ser livre. Então desce para o pavilhão, para de chorar, e se você quiser ajuda, que você vai ter uma amiga. Eu desci sem entender muito bem o que ela estava falando. Mas, quando eu cheguei na minha cela, eu tive novamente um encontro com Deus. E dessa vez Ele falou: filho, eu precisei te trazer aqui. Eu já te levei a tantos lugares. Então, filho, é o seguinte: desce de cima do muro. Porque enquanto você está em cima do muro, você está do lado de lá. Enquanto você está em dúvidas, você está do lado de lá. Vem para cá. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu não sou a mentira, eu sou a verdade. E eu não sou a morte, eu sou a vida. A partir daquele momento, eu passei então a andar com esse ser supremo, com esse Deus maravilhoso, com esse alfa e ômega, com esse início e fim, com esse Senhor dos exércitos. Mas eu precisava passar por essa experiência, viver uma intimidade. Vocês aqui se conhecem, um mais com o outro, tem intimidade com um mais do que com o outro. Eu precisava ter essa intimidade com Deus. Então eu saí de lá, eu fui absolvido, depois de 282 dias preso, e quando eu tive a oportunidade de uma audiência, eu fui absolvido. Eu sou policial civil aposentado por invalidez também devido ao uso. Então, como é que eu iria estruturar esse lugar que ele falou: você vai salvar as pessoas com o seu testemunho? Daí a importância de eu contar a minha história, o projeto veio daí. E quando eu comecei, depois de passar a ter essa relação com ele, depois de 6 anos, eu comecei a colocar no papel e buscar ajuda no Espírito Santo, e começaram a vir pessoas. Me enchi de conselheiros, pessoas me ajudando, profissionais, amigos, e começamos a formular um estatuto. Primeiro tinha que ter um estatuto, ter uma diretoria, uma assembleia geral, convocar pessoas da sociedade. Como é que fazia tudo isso? Eu nunca tinha feito isso. Mas ele foi capacitando e trazendo pessoas. E nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa que não chegou ainda. Essa pessoa faz toda a diferença na minha vida. É a minha esposa, ela é nossa psicopedagoga, ela está trabalhando, por isso que ela não chegou ainda, a Gabriela Massarico Cação. A professora conhece ela. A Sueli Tamelini, da prefeitura. Hoje mesmo eu falei isso para ela: Sueli, eu te dei um monte de papel lá com leis, números, estatuto e tal, e ela montou aquilo de uma forma, ela ajudou a gente de uma forma que aquilo ficasse... Faltam 47 segundos, é isso? Que ficasse de uma forma que fosse aceita, né, pela utilidade pública municipal, estadual e amanhã federal. Também a Letícia, da Pix Contabilidade, que nos ajudou muito nesse desmembramento de burocracia. Pois bem, eu vou acelerar, senão vai estourar o tempo. Aí, em março de 2021, nós montamos a primeira diretoria, tivemos a nossa primeira diretoria aprovada. Em 17 de novembro de 2021, nós abrimos as nossas portas em prédio alugado do asilo, ali na Rua Visconde do Rio Branco, número 12. Hoje, posso estourar um pouquinho o tempo? Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Sargento Lauro. Senhor presidente, eu sei que é regimental, solicitaria mais 10 minutos de suspensão dos trabalhos para que o Marcos pudesse continuar
explicando para a gente que esse tema é importantíssimo para o nosso município, viu, Marcos? Vamos colocar em votação. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão. Está suspenso por mais 10 minutos, Marcos. Obrigado. Então, a gente montou uma equipe, abriu as portas. No dia da nossa inauguração, o Palinha estava lá, ele representava essa casa, ele representou vocês lá. Já tinha 3 assistidos no dia, a esposa chegou, no dia da inauguração já tinha 3 assistidos. Mas a gente via a necessidade de atender também os familiares. E passou, nesse um pouco mais de um ano, já passaram por lá mais de 200 pessoas, entre assistidos e familiares. E dessas pessoas, muitos, hoje mesmo nós recebemos a visita de um que já passou por lá e já vive a sua vida. Um menino que tinha 18 anos, que tinha passado 2 vezes pela Fundação Casa, que não tem mais pai, que não tem mãe, que não tem mais ninguém, e estava sozinho um dia no PSA, aonde sempre nos chamam lá. Eu tirei esse menino de lá, levamos ele para a Fazenda da Esperança. Eu não posso deixar de citar aqui o Espaço Acolhedor, que é grande amigo nosso, grande parceiro nosso, porque muito dessas pessoas que estão procurando a ONG é esse pessoal que está em situação de rua, gente. É esse pessoal que hoje não tem para onde correr, que você vê pedindo dinheiro em semáforo, e enquanto a gente estiver dando dinheiro para eles, eles vão continuar em semáforo. Tem alguns arrecadando mais de R$200 em semáforo. Não resolve nada. É paliativo. Então, o que nos trouxe aqui foi a intenção de criar na cidade, a partir deste ano, no mês de junho, a Semana de Prevenção e Conscientização ao uso de álcool e outras drogas. Mas não queremos que seja apenas nesta semana, queremos formar grupos de pessoas da sociedade, profissionais, através do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas e do Fundo Municipal sobre Álcool e Outras Drogas, já criado na cidade o ano passado, pela Lei 6.314, de 4 de março de 22, eventos periódicos que abram a possibilidade dessas pessoas pedirem ajuda sem serem julgadas, mas que elas se sintam partes, que brotem nelas um sentimento de pertencimento a um projeto que não é meu, que não é de ninguém, que é de Deus para a vida das pessoas. Ele me tirou lá do inferno, e Ele já tirou mais um monte de gente nesse 1 ano e pouco. E Ele me falou que ia me levar a lugares inimagináveis. Esse aqui é um lugar inimaginável para mim. A gente pensa que é a Europa, né? Não, esse aqui é um lugar inimaginável. É aqui em Botucatu que a gente tem que criar raiz desse caso. Tem muitos casos de mulheres dependentes químicas na cidade. E nós tivemos 3 ou 4 casos só de atendimento em 1 ano e pouco. Então nós precisamos ver onde que estão essas mulheres, através desse grupo de estudo. Daí a necessidade de estar vindo aqui, pedir essa parceria com vocês, para que, através, cada um tenha o seu núcleo, educação, saúde, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis, porque eu creio, se comigo deu certo, não existe caso perdido. Não existe caso perdido. 5 minutos. Respondendo ao vereador Lelo, como ajudar, né? Como eu falei na explanação, o conselho, algumas perguntas já respondem de outros também, tá? A criação desse conselho e desse fundo. Nós estamos nos informando até para fazer parte desse conselho, para que ele seja atuante. Porque não adianta só existir, existe o conselho, existe o fundo, e daí faz alguma coisa? Não, nós queremos fazer na prática, né? Ir atrás de recursos para que se possa ser feito algo efetivamente. Então, como que a Câmara, essa foi a sua pergunta, né? Como que a Câmara pode ajudar? Nos orientando qual que é esses caminhos que a gente tem que tomar, que muitas das vezes a gente tem dificuldade. Uma das coisas que eu mais vi dificuldade é que eu conversava com outras associações na época que eu estava criando, e o meu contador falava isso, muitos chegam e param num determinado ponto, por quê? Tamanha o número de burocracia, a quantidade de papéis que se pede, e como o Pedroso falou, né,
Eu já tenho isso no meu coração. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Então, não tem papel que vai me impedir de continuar. Não tem papel. Então, o que tem que ser feito? Ajudar a gente nesse sentido, para que a gente possa caminhar e sempre caminhar adiante. Vereador, o projeto vai crescer muito. O projeto vai ter em outras cidades até. Porque, infelizmente, a droga existe desde que o mundo é mundo, né? E, por um bom tempo, a nossa sociedade jogou para baixo do tapete. Até que começou a invadir as nossas casas, esse problema. Hoje ele é um problema de todos nós. Se nós aqui dentro, e eu já tive essa conversa com o Lelo, se nós aqui dentro não tiver um problema em casa, a gente tem um colega da época de escola que tinha problema, e hoje a gente vê ele por aí perambulando, e o que aconteceu com essa pessoa? A gente gosta dessa pessoa, a gente tem um carinho por essa pessoa. Respondido? Obrigado, Pedroso, Sargento Laudo. O nosso local ele é uma casa de apoio. Isso estava no texto, é que eu me empolguei um pouco e acabei não falando. O nosso local é uma casa de apoio. Lá ninguém fica acolhido. Ela funciona de segunda a sexta, das 8 às 16. Começa às 8 horas da manhã com um café da manhã. Muitos que chegam lá, eles precisam de um café da manhã. Eles não precisam ouvir uma palavra de Deus, eles não precisam de um atendimento, eles precisam comer, eles estão com fome. Alguns precisam de um banho. Nós temos o banheiro masculino, banheiro feminino, temos roupas também para que eles troquem, porque eles vêm com roupa da rua, né? Nós temos dificuldade de roupa masculina. Roupa de mulher nós temos bastante, mas masculina, que é a nossa grande demanda, é difícil. Mas a gente está conseguindo. Como que a gente está conseguindo, né, vereadora? Uma vez eu fui pedir ajuda para um empresário da cidade, e ele falou assim, depois de eu fazer a minha explanação, ele falou assim, bom, foi com você que Deus falou, então você que vai ter que se virar para conseguir o dinheiro, né? Eu não posso te ajudar. Né? Enfim, esses nãos eu recebi muitos, mas como eu falei, eu não parei. Eu pus muito dinheiro do meu bolso, eu agradeço muito àquela minha esposa, porque nós pusemos muito dinheiro nosso. Porque Deus falou que não ia dar errado. As coisas de Deus não dão errado. E começou a vir os sócios doadores. Nós temos sócios doadores, tá? Que faz a doação mensal pelo Pix, R$20, R$50, R$100. Nós temos esses sócios doadores que não chegam a 10. Que a gente soma, acho que não chega a R$1.000. Glória a Deus, esse ano a gente assinou o primeiro termo de fomento com a Prefeitura Municipal de Botucatu, com o CMDK, para tratar das crianças e dos adolescentes, que também é uma demanda muito grande na cidade. Quem que vai encaminhar essas crianças para nós? Quem que pode encaminhar? Através do Conselho Tutelar, através dos CRAS, se vem aqui na Câmara, pode encaminhar para nós. Quem que nós atendemos? Nós atendemos menores, homens e mulheres também lá. Nós atendemos as mulheres. Por que as mulheres não foram até nós ainda? Isso eu vou falar um pouco da minha experiência de policial civil. Eu trabalhei 10 anos na Delegacia da Mulher como escrivão. A mulher, para ela chegar numa delegacia da mulher, para relatar uma agressão, ela está sendo agredida há muito tempo. Vocês imaginem para ela chegar numa casa de apoio, depois que ela já passou por muitas agressões, de que ela entrou nas drogas, e que ela está com todo o emocional dela estourado. Vocês acham que elas vão assim, que nem o homem vai, depois recai e volta? A nossa sociedade é machista, discrimina. Por isso que eu falo que nós temos que invadir aonde estão essas mulheres. As comunidades terapêuticas, acho que o Sargento Laudo falou alguma coisa assim. Nós fazemos ali o encaminhamento dessas pessoas. Então, chegam as pessoas lá, muitos estão conseguindo só passar o dia conosco. Eu comecei falando do café da manhã e não continuei. Eles têm um café da manhã, depois eles têm uma espiritualidade, depois vem os atendimentos profissionais. Nós temos a nossa assistente social, a nossa quase psicóloga que está ali, a nossa psicopedagoga, nós temos um coach, um personal trainer, temos pessoas que vão dar reuniões para os familiares, faltou eu falar dos familiares, os codependentes têm um dia lá, de terça-feira, das 14 às 16, que já não está cabendo na sala. Desses familiares que estão buscando ajuda também, porque é o seguinte, muitas das vezes o dependente ele não quer ajuda. Tem uma senhora que eu atendo online, já faz 2 anos, ela é de Ijuí, Rio Grande do Sul. Ela quer levar uma unidade da virada lá para Ijuí.
Porque ela já teve alta, mas o filho continua usando. Como assim ela já teve alta, o filho continua usando? Ela estava presa, refém da doença do filho. Hoje ela vive a vida dela. Ela vive aquilo que é a vida dela, e o filho continua fazendo as escolhas dele. Não dá para a família ficar refém desse problema. Então, esse nosso atendimento estendido também aos familiares e aqueles que chegam que não tem outra possibilidade senão a internação. Então, aí nós temos Atos 6, grande parceiro nosso, pastor Carlos. Eu também vou lá, Sargento Laudo, uma vez a cada 15 dias, ouço um por um aqueles que querem ajuda, minha assistente social, psicóloga está indo junto com a gente. A gente vai lá estender esse braço para essa comunidade, faço encaminhamento para o Desafio Jovem, para os Ceifeiros da Última Hora, para a Fazenda da Esperança, que é um projeto maravilhoso da Igreja Católica. Enfim, e para outros lugares, quando a família tem alguma possibilidade de recursos, a gente encaminha para outros lugares. Certo? Então, a gente faz esse encaminhamento. O nosso espaço é uma manutenção. A pessoa ela tem um horário de laborterapia, nós estamos implantando uma horta ali, uma horta que vai ser uma horta comunitária. Eles têm um horário das reuniões, uma videoterapia, os atendimentos individuais, os atendimentos em grupo. Depois tem um horário de almoço, a cozinha piloto cede também o almoço para nós. Depois nós temos, depois das reuniões da tarde, um lanche, e aí eles vão e voltam no outro dia. E esses que estão em situação de rua, glória a Deus pelo espaço acolhedor. Eu levo no meu carro eles, deixo na porta do espaço acolhedor, toco o interfone, eles entram e no outro dia eles estão lá. E assim está dando certo com muitos. Faltou alguma pergunta? O vereador Kula falou, né? Chega a mãe aqui com as meninas, encaminha para lá. Se o vereador autorizar, a gente tem os panfletos, a gente pode deixar até aqui na recepção os panfletos. Obrigado, gente.